Acorda, Zé, tanta teoria na cabeça, vai, estás a ficar choné. Acorda, Zé. João, obrigado por teres vindo. Eu é que agradeço o convite, Zé. É um gosto estar aqui nesta taberna europeia. Mas quando disseram taberna, estava à espera de uns copos de vinho e uns termossos. Pá. Eu tinha umas canecas da Feira Medieval, porque eu sou de Santa Maria da Feira, da Viagem Medieval, não é Feira Medieval, Viagem Medieval, que as pessoas são sensíveis lá. Mas tens uns ovos moles também não... Bom, é para ti. É para levar? Sim. É, pá, já ganhei o dia. Então, para saber, estás em Aveiro, tens que levar ovos moles, é uma tradição. Bem. Combinado, obrigado. É um gosto estar aqui. Olha, vamos já passar para a primeira pergunta. A IEL tem sido praticamente o único partido a falar da situação da etnia iugur, que eu tenho dificuldade em dizer, na China. Podes explicar a quem nos está a ver, que este tema já foi falado cá, o que é que se está a passar lá e por que razão é importante estarmos atentos ao que se está a passar lá? Pois é um drama humanitário que realmente tem pouca expressão no mundo ocidental e mesmo na Europa há pouca gente a falar deste drama. Trata-se de um drama que afeta uma etnia iugur de religião muçulmana na província de Xinjiang, no norte da China. Exatamente por ser uma minoria não corresponder à maioria étnica e religiosa na China, há muito tempo que é perseguida, mas desde que Xi Jinping chegou ao poder, essa perseguição tem aumentado ao ponto de, há cerca de 5 anos atrás, terem começado a ser construídos centros ditos de reeducação, mais não são do que campos de concentração, com serviços e tortura, em que já envolveu a suposta reeducação. Quem não estiver a ver em vídeo, eu estou a fazer as orelhinhas das aspas, mais de 1.200.000 iogures, com o objetivo de os tornar tão parecidos com a etnia Han, que é a dominante na República Popular da China. E, portanto, isso não foi suficientemente denunciado e não deu origem a quaisquer repercussões internacionais relativamente à China, e nós chamamos a atenção para isso, que ainda por cima coincidiu no tempo as sevícias mais graves com abusos que também estavam a ocorrer relativamente ao Estatuto de Hong Kong. Sim. Como tu sabes, deixou de ser uma região administrativa especial da China há cerca de 10 anos. Sim. E com a promessa de que se mantinha esse estatuto especial, que incluía um conjunto de liberdades cívicas em Hong Kong que não estão disponíveis aos cidadãos da chamada China continental. Um regime, aliás, parecido com o que foi combinado sobre Macau, mas em Macau já tinha esperança que ele fosse mantido por muito tempo, mas em Hong Kong, como era economicamente mais relevante, isso durante algum tempo esperou-se que se conseguia manter. Entrou em vigor uma lei de segurança nacional que retirava na prática boa parte dos direitos democráticos que os cidadãos de Hong Kong ainda dispunham. Levantámos o tema várias vezes, fomos também o único partido que no Parlamento Nacional, creio que por 3 vezes, propusemos a revogação do Tratado de Extradição com Hong Kong, porque sabíamos que quem repatriássemos eventualmente para Hong Kong iria sofrer certamente depois dessa repatriação, e fomos o último país europeu que manteve e ainda hoje mantém esse tratado de extradição com Hong Kong, com o argumento, para mim, totalmente falacioso de que temos interesses especiais na China por causa da nossa ligação a Macau, mas isso para nós não é suficiente. Portanto, infrações dos direitos humanos e dos direitos cívicos naquela parte do mundo têm que ser denunciadas. Nós olhamos para a China, vemos agora as manobras militares que eles fizeram agora, inclusive, a rodear Taiwan. Vemos isso que se passa no norte da China. Vemos agora a China também a comprar a grande parte do dinheiro que vai para a Rússia para fundar a guerra na Ucrânia, vem da China comprar à Rússia. Inclusivamente, hoje saiu uma notícia de que a China estava a querer renegociar o gás que lhes estavam a comprar. A China, neste momento, é um player mundial, é um player sério. A Europa, que relações a Europa deve ter com a China para tentar controlar tudo isto a acontecer? Se deve sequer controlar, se deve deixar acontecer? Como é que devem ser as relações da Europa com a China no futuro? Para já deve deixar de ser ingênua. E em parte isso já começou a acontecer. Eu recordo que foi definida uma nova orientação política externa que se chamou Bússola Estratégica pela União Europeia. Isto tem cerca de 2 anos.
pela primeira vez nessa chamada bússola estratégica, nos vários conflitos e tensões geopolíticas do mundo, a China concretamente foi definido como um rival sistémico, ou seja, no sistema da ordem mundial, a China rivaliza com a União Europeia em termos de influência e até em termos de objetivo final Sim. da ordem mundial. Isso é importante porque é simbólico, embora no mesmo documento se diga isso não deve obstar a que haja trocas comerciais e processos comerciais. Portanto, há soluções políticas e pacíficas para esse tipo de conflitos, mas reconhecer que há uma rivalidade sistémica é um bom primeiro passo. Depois deixar de ser ingênua também nas coisas práticas. Falaste dos iogures há bocado, a União Europeia fez muito pouco. Podia falar, por exemplo, de um escândalo que nós também denunciámos já aqui há mais de 2 anos, foi a existência de esquadras chinesas clandestinas em território europeu, e aparentemente não só, mas falamos do território europeu, que acompanhava as atividades de cidadãos chineses, alguns deles fugidos do território chinês, e em alguns casos teria mesmo sido responsável pela repatriação forçada. São raptos, no fundo, desses cidadãos para devolução à China. Nada foi feito também. Tivemos uma série de atitudes e de situações que revelavam que a China não é um amigo, digamos, dos valores ocidentais, dos valores europeus, e tem que ser tratado como tal. Inclusivamente tens notícias sempre relativamente, como é que eu ia dizer, eufemísticas, pouco claras relativamente ciberataques ou influências no ciberespaço da China sobre, sejam processos produtivos, grandes infraestruturas ou até processos eleitorais noutros países fora da China. Portanto, não podemos ser ingênuos. Repito, isto não significa que não tenhas relações comerciais, por exemplo. Acontece é que, por exemplo, no caso da Alemanha, essas relações comerciais foram levadas a um extremo em que a própria Alemanha ficou refém do mercado chinês por uma série de coisas. Portanto, os interesses da Volkswagen ou da Siemens, grandes empresas alemãs, na China eram de tal modo importantes que influenciaram a política alemã como um todo. E ainda hoje, de alguma maneira, a condicionam, pelo menos. Portanto, quando temos este tipo de valores em causa, o dinheiro tem que ser secundário. Porque mais tarde ou mais cedo vai-te custar muito mais do que aquilo que possas estar a ganhar no curto prazo. Portanto, não seres ingênuo, seres proativo e exigir reciprocidade em tudo o que seja relações com a China. Ok. E caso a China dê o próximo passo, invadir Taiwan, os Estados Unidos e a Europa, que posição devem ter? Os Estados Unidos têm uma posição um bocadinho ambígua, não dá para perceber se eles vão realmente ajudar a defender ou não. Mas caso os Estados Unidos, vamos pôr um cenário nos Estados Unidos, eu não ajuda a sei defender. se estou de acordo contigo que a posição é ambígua. As proclamações públicas são sempre de defesa, de defesa inequívoca da integridade territorial de Taiwan, ao mesmo tempo que tem uma política, assume uma doutrina, se quiseres, One China Policy, que aliás é também a doutrina que a generalidade dos países ocidentais adota também. Portanto, tens ao mesmo tempo uma China e ao mesmo tempo o direito a Taiwan existir e a ter a sua integridade territorial defendida. Portanto, se houver um ataque a Taiwan, eu tenho poucas dúvidas que estamos perante um conflito de escala mundial. Porque os americanos não podem correr o risco destas ameaças que ao longo dos últimos, no fundo 70 anos, desde o fim da Guerra Civil Chinesa, que essas ameaças ao longo dos últimos 70 anos sejam em vão. Porque então ninguém mais nunca vai acreditar numa ameaça americana. Portanto, não tenho muitas dúvidas que os americanos não deixem que isso aconteça, e penso que os chineses sabem isso, e é só por isso que ainda não invadiram. A posição da Europa daí não deve ser seguidista em relação aos Estados Unidos, mas deve ser colaborante naquilo que é, mais uma vez, a defesa dos valores europeus, valores da democracia, dos direitos humanos e da autodeterminação dos povos, que no caso de Taiwan também se aplica. Agora, deixa-me dizer-te que aquele tipo de conflitos, como todos os outros, tem que acabar por ter uma solução política. Claro. Política. Porque a alternativa é, como te disse, um conflito de escala mundial que acho que ninguém defende. Como é salientar que Taiwan tem 70% da produção de semicondutores mundiais. Para além desses aspectos, sim. Isso é mais um motivo, porque eu acho que... é um interesse económico brutal. Sim, é tão grande esse interesse económico que eu lhe chamaria geopolítico. Percebes? É provavelmente tão importante essa sourcing de semicondutores em Taiwan hoje para o mundo ocidental, como era o petróleo no final do século XX. Nós cá na Europa, quando olhamos para o outro lado do mundo, não é? Quando olhamos para uma guerra tão longe a acontecer, nós muitas vezes não temos noção de que nos pode afetar diretamente esta questão dos semicondutores. Agora começamos a perceber, não é? Porque os ecos da invasão da Ucrânia chegaram cá em 15 dias.
Isso, por falar na invasão da Ucrânia, vamos tocar nesse ponto. Tu já disseste que uma solução para o conflito envolve que a Ucrânia mantenha a soberania sobre todo o território ocupado e tenha total liberdade para decidir o seu futuro, sem condicionamentos, e que a Rússia aceite essa condição. Tirando o wishful thinking do PCP, que eu tenho um saldo aqui da minha live, já sabe o que é que eu acho. E partilhamos um bocadinho em off. Sim, o wishful thinking dele. Há uma solução possível que não seja militar? Há uma solução de paz? Acreditas que existe uma solução de paz possível que não seja militar? Se tu vires bem, as guerras só têm duas soluções, dois fins. Sim. Quando uma das partes esmaga a outra e há rendições, Ou quando se cansa? ou quando chegas a uma espécie de impasse em que nenhum dos objetivos iniciais vai ser atingido por nenhuma das partes e se sentam e negociam. Guerra das Coreias, Vietnã, por aí fora. Tens vários exemplos desses. Portanto, ou rendição, não parece que vai acontecer, porque não vai conseguir nenhuma das partes vai conseguir esmagar a outra, portanto temos de falar de negociação. Se há uma negociação, o importante é que haja força suficiente na negociação para impor aquilo que seja uma paz justa. E uma paz justa, neste caso, perante um território que foi agredido, e um país foi agredido, um território que foi capturado, é deixar de ser agredido e o território devolvido. É mais ou menos evidente. Claro. Mas também só faz sentido se daí resultarem nações, neste caso uma nação que é a Ucrânia, livre, suficientemente soberana para poder decidir o seu destino. E repara que aqui não, se a Ucrânia achar que é demasiado arriscado pertencer à NATO e isso é no seu melhor interesse manter-se relativamente neutral, eu tenho que entender. Se achar que aderir à União Europeia afinal não é no seu melhor interesse, eu tenho que entender. Okay. O meu ponto é, a decisão é dos ucranianos. E para que seja livremente dos ucranianos, a situação militar tem que estar resolvida. Para estar resolvida tem que haver uma negociação de equilíbrio de poderes. E para haver uma negociação de equilíbrio de poderes, temos que agora dar força militar à Ucrânia porque ela não está numa posição de negociar em posição de força. Certo? É por isso, é para este encadeamento de objetivos e de pré-requisitos, se quiseres, que temos que ser absolutamente inequívocos no apoio à Ucrânia, seja o apoio político e diplomático, seja o apoio militar. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, e acho que todos os países vão pelo mesmo caminho, a deixar agora as armas da Ucrânia a baterem alvos, desde que sejam militares, dentro da Rússia. E é uma discussão que é interessante do ponto de vista diplomático, mas do ponto de vista operacional já estava resolvida. Claro. Tu houve notícias de alvos atingidos em território russo há imenso tempo, a partir de armas do território ucraniano. Ninguém perguntou quem é que tinha fornecido aquelas armas em concreto. Sim. Nem ninguém anda a tagar os mísseis a ver de onde é que eles vêm e quer o fornecimento. Portanto, agora assume-se, tem relevância diplomática, porque assume, no caso dos Estados Unidos, que permitem que isso aconteça. Portanto, é um sinal importante para os russos que estão do lado de lá. Como têm sido importantes outros sinais de que os aliados da Ucrânia não vão esmorecer. É muito importante. Agora, tem que ser dito, podem não esmorecer, mas nós, no Ocidente, temos de nos mexer um bocadinho mais depressa. Eu não vou falar dos Estados Unidos e daquelas barganhas no Congresso que fazem com que apoios à Ucrânia dependam de outras coisas esquisitíssimas que ninguém entende e acabam por se atrasar meses. Quando há pessoas a morrer e a combater aqui nas fronteiras da União Europeia. Mas mesmo a União Europeia demorou uma eternidade a aprovar aquele pacote dos 50 bis há uns meses, porque o seu processo de decisão por unanimidade está dependente, permite o veto da Hungria, por exemplo. Sim. E se o Sr. Orbán não tivesse tido vontade de fazer xixi a meio de uma reunião do Conselho Europeu, se calhar ainda estávamos nisso. Sim. As políticas externas da União Europeia não pode depender da bexiga de um ditador qualquer que por acaso esteja no poder num Estado-membro, certo? Sim. Portanto, a forma como a União Europeia é governada e toma decisões também em política externa tem que ser revista para poder ser rápida a agir nestas matérias. Estás num ponto dos Estados Unidos. Eu vou só ir buscar aqui um bocadinho os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o principal país de produção militar. Não é? Quer dizer, Portugal vai comprar F-35, nós na Europa vamos comprar tudo que dá para comprar. Mas eu soube uma estatística engraçada do outro dia. De todo o investimento NATO, que é sobretudo de fábrica americana, tem uma incorporação de 40% de indústria de defesa europeia. Há muitos componentes no F-35 que são europeus. Sim. E coisas de valor. Só para dizer, mas provavelmente o teu ponto mantém-se, é a grande fonte de fabrico e de investigação militar. Sim. Nós temos uma expressão cá na live que não é nossa, mas é uma que nós roubamos e usamos, que é Estados Unidos inova, a China copia, a Europa regula. É infelizmente substancialmente verdade, sim.
e quando nós olhamos para este armamento todo, nós temos que comprar lá. Nós devemos ou não devemos, para além de investir não é, na indústria militar, estarmos mais armados, com umas forças armadas mais preparadas, nós também devemos investir em criação de uma máquina de guerra, trazer os processos. Há montes de... Uma indústria de defesa europeia, disso. Sim, uma indústria de defesa europeia. Nós temos muita inovação nas nossas universidades, devemos pivotar isso. Como Eu acho que isso vai acabar por acontecer, mas acho que a maneira como se fala nisso faz-me lembrar a criação dos campeões europeus e uma espécie de política industrial orientada. Agora estamos a falar de defesa, que é uma coisa estrategicamente muito relevante. Sim. E pode fazer mais sentido, até porque queremos acelerar isso, mas em geral escolher campeões, ou seja, dizer, agora vamos fazer aqui uma fábrica que vai fazer a melhor coisa. Olha, vou dar um exemplo que pode ser um paralelo. Nós hoje, para fazermos a transição energética como deve ser, dependemos, sobretudo na Europa do Sul, de energia solar, e a disponibilidade, e a qualidade e o preço dos painéis solares chineses são incomparavelmente mais favoráveis do que de outras origens. Sim. Podemos defender, por causa da tal falta de ingenuidade que eu acho que devemos adotar relativamente à China, que falávamos há bocadinho, podíamos defender que agora devemos ter uma indústria europeia de fabrico de painéis solares para não ter que importar da China. Ok, eu percebo que há aí uma atraçãozinha nessa ideia, mas o que é que vai acontecer? Os painéis não vão ser tão bons, vão ser mais caros e não vão ter menos concorrência aqui e, portanto, também não vão ter tanta necessidade de inovar. Sim. Ok? Portanto, um liberal vai sempre dizer, sempre que o mercado livre funciona, em princípio é melhor, porque é isso que garante que consegues ter a melhor opção, ao melhor preço, com a maior inovação e estar sempre a incentivar a melhoria. A mesma coisa para a defesa. Agora, tendo dito isso, há uma coisa que sim, nesse campo da defesa pode ser feita que ajuda muito, que é concentrar esforços e dinheiro na pesquisa de âmbito militar. Porque é a pesquisa de âmbito militar que vai produzir o conhecimento de fabrico de armas e não só. Muitas das inovações importantes no mundo, não vou falar só da internet, mas foi uma delas, vieram de sociedades militares, pesquisa de aplicação militar, que depois teve aplicação na vida civil e de enorme impacto na vida das pessoas. Portanto, se focares na investigação, e a investigação é uma coisa que também beneficia da concorrência, mas não é tão concorrencial, não é tão competitiva, não a vendes, digamos assim, ela já é ela própria um esforço de inovação, essa já não é tão mau que haja uma política centralizada de fazer. E depois, sim, vai sair da necessidade orçamental de investir os tais 2% do PIB em defesa dos vários Estados-membros, um bolo para investimento. No curto prazo, as armas e os equipamentos estão disponíveis onde estão, não vais inventar nada. No médio prazo, podes inventar alguma coisa e aí é crucial que aconteça outra coisa. É que a distribuição desses fundos, por Estado-membro, tem que ter alguma lógica de coesão também. Ok? Quem está em melhores condições de fazer isso é uma entidade chamada Agência Europeia de Defesa. Está ligada ao Fundo Europeu de Defesa, mas é quem gera, neste momento gera um conjunto de candidaturas a projetos de investigação militar, mas tem pouco dinheiro. Tem, aliás, metade do dinheiro que lhe prometeram que ia ter, também é significativo. Mas agora com este novo investimento, essa Agência de Defesa Europeia vai poder olhar para as competências de cada Estado-membro, e temos várias, não é só os clássicos Alemanha, França, Itália, que são conhecidos por terem já uma indústria de defesa. Portugal também tem. A Zogma tem muito bom conhecimento. Sim, nós produzimos imensa muito menos nos drones também. Ainda estava a ler ali no chat, desculpa interromper, a Bosch Obar produz câmaras usadas para tanques de guerra na NATO. Exato. Portanto, Não, é exato. Isso é um excelente exemplo. Tens bolsas de especialização e de pequenas grandes coisas que quem tiver a olhar para isto numa lógica, ok, isto é um esforço europeu de defesa, mas também tem que ser um esforço europeu de coesão e não deixar com um movimento de investimento tão grande como este, fica a beneficiar só os grandes países. Porque isso depois dá razão àqueles que acham que a Europa só funciona para alguns. Aqueles que acham que é melhor os pequenos continuarem a viver de fundos europeus e de esmolas, porque os verdadeiros investimentos, aqueles que geram emprego e valor acrescentado, vão para os grandes. Então os grandes, quase com um sentimento de culpa, para compensar, dão fundos aos pequenos. Nós achamos que é melhor ao contrário. Toda a gente tem as mesmas oportunidades e deixa de precisar de fundos. Nós vamos a falar em grandes empresas. Nós agora vamos dar um salto aqui antes de falar sobre Israel. Que é, nós na União Europeia nós não temos nenhuma empresa grande de Deep Tech. A única empresa que temos assim grande é a SML na Holanda. Tirando essa empresa, já nós somos agora, essa não é Biotech, que saiu a sorte grande à Novo Nordisk. Sim, pronto. São as duas que estão no top 20 mundial. Sim. Mas
como é que nós fazemos com que a Europa consiga ter uma... E agora eu vou falar um bocadinho, né, do ponto de vista de... Eu tive a oportunidade de estar algum tempo em Boston, conhecemos as startups na MIT, por aí fora. E o clima de empreendedorismo lá é vacilador às vezes. Toda a gente quer ser empreendedor e as startups têm uma componente de inovação surreal. Parece que nós, quando estamos lá a ouvir um pitch de uma startup, ou quando estamos na Europa a ouvir um pitch de uma startup, é diferente. Eu percebo Como é o que dizes. que nós... Sabes que parte da minha vida também foi nesse mundo e conheci muita gente e partilho dessa tua opinião. Mas a concentração de pessoas com esse espírito já é uma consequência do ecossistema existir e funcionar. Sim. Portanto, o que tu queres perguntar é como é que podemos favorecer o aparecimento de um ecossistema com características idênticas na Europa. Sim, exatamente. Há várias coisas que podem ser feitas, daquelas clássicas que um liberal estaria sempre a falar, menos regulação, menos burocracia, menos impostos, etc. Tudo isso é verdade, mas há uma que é particularmente importante e que tu vês. Eu vou dar estes dados, tu percebes logo. A Europa não está muito atrás dos Estados Unidos no registro de patentes, por exemplo. Sim. E está muito atrás dos Estados Unidos em startups e empresas que passam por seed e mesmo capacidade de investimento, fundos de investimento também. Pronto, capital, é esse o ponto. Sim. A grande diferença é que tu, para fazeres crescer a tua startup a partir de um determinado ponto, aqui não consegues ou dificilmente consegues. Portanto, uma das coisas que nós estamos a defender, estamos sempre com este mantra do crescimento económico na Europa, se a Europa não voltar a crescer, não vamos conseguir resolver os nossos problemas e não vamos conseguir dar aos miúdos e aos graúdos oportunidades suficientes para eles sentirem parte do sucesso europeu e vão procurar futuro noutras paragens. Estamos sempre a insistir no crescimento económico, estamos a dizer uma das maneiras de o conseguir não é inventar a roda, é voltar àquilo que a Europa já foi, que era quando começaste a integrar mercados, eles começaram a gerar oportunidades. E um dos mercados que não está integrado de todo são os mercados capitais. Sim. Okay? Nomeadamente em quê? A Europa tem um volume astronómico de poupanças que não está ao dispor do investimento reprodutivo. Certo? Portanto, se tiveres uma integração de mercado de capitais, tu consegues fazer... A arbitragem acontece imediatamente. E esse capital monstruoso escusa de ir buscar oportunidades noutras paragens, provavelmente estão mais estruturadas para receber hoje, porque tem oportunidades de o fazer no mercado europeu. Certo, mas isso... Eu acredito que haja dinheiro suficiente na Europa para o fazer e esses fundos têm que existir. Tem que existir um incentivo forte para esses fundos existirem. Eu acho que constantemente nós estamos a negligenciar de alguma forma o empreendedorismo. Nós tivemos ali um boom em 2015, 2016, gigante, mas mesmo foi onde a minha startup cresceu e muitas startups cresceram. Agora, quando eu trabalho na área de empreendedorismo, eu continuo a ter dificuldade. Nós entregámos inclusivamente um programa de turismo há pouco tempo. E nós temos dificuldades em encontrar novas startups. Parece que as startups são sempre as mesmas. Parece que foram criadas há uns anos e parece que agora não basta investir, para além de existir capital lá em cima, se falham 9 em 10, tem que existir, não pode existir. Deixaram de aparecer as ideias, dizes tu. Não, deixou de existir um incentivo forte. Eu acho, por exemplo, o Startup Voucher que nós tivemos cá, aquele incentivo de 2 bolsas, acho que isso matou completamente o sistema. Em vez de ajudar, matou, porque as startups não eram deep tech, era tudo altamente superficial. E não é só cá, isto espalha-se, eu vejo pela Europa toda. Alguns países são melhores que outros, mas Portugal, por exemplo, eu continuo a ver, não é? São sempre as mesmas startups. Mas por isso é que eu falei nos mercados de capitais lá tão senso, não são só as bolsas, porque esses não têm intervenção do governo. Esses são geridos privadamente e vão atrás. Certo. Yield, a sério, não há cá bullshit, é o que dá. E portanto não vão ligar só a pitches bonitinhos. Tem aquilo que se chamava quando se fazia os pitches, o bullshit detector. Sim. Muito afinado, o gajo não passa dos primeiros 3 minutos claro. Se não tiver ali um potencial de valorização à séria. Se me disseres assim, não há uma cultura de empreendedorismo tão forte na Europa como há nos Estados Unidos. Exato. Eu vou ter que concordar, e há uma parte disso que depende até do tecido sociológico dos Estados Unidos, mais jovem, com mais imigrantes de qualidade, certo. mata de sítios, certo. Tudo aquilo é um caldeirão mais forte do que o europeu. Mas não é verdade que os europeus tenham perdido qualidades inventivas. Volto a dizer, continuas a inventar muita coisa. Não consegues transformar aquilo em empresas ou não consegues fazer crescer aqui. Há muitas delas que depois vão crescer para outras paragens, não é? Se isso toca, porque nos Estados Unidos fala-se muito de transferência de tecnologia, não é? Eles vêm das universidades, não é? Vêm das grandes universidades, os alunos das universidades acabam por criar as grandes empresas, não é? Tradicional é desistir da universidade e criar a empresa, não é? Mas começam nas universidades. As universidades europeias, deve ser o Estado, ou seja, deve ser uma Europa que deve incentivar os Estados
a fazer esta transferência de tecnologia mais forçada? O que é que tu achas que deve acontecer? Não sei, aqui? tu conheces muito melhor a parte mais empreendedora da Universidade de Aveiro do que eu, certamente. Também notas que eles estão menos ativos nessa área do que estavam há 5 anos atrás? Eu acho que ativos estão, mas a burocracia mata tudo. Pronto, então estás a ver, isso é uma explicação. É que Claro. se tu me dissesses, a Universidade perdeu o gozo, porque houve coisas muito interessantes que saíram da Universidade de Aveiro, Claro que sim. e daquelas típicas, como tu dizes, as pessoas estavam a pesquisar determinada coisa e encontraram ali algo que era comerciável, digamos assim, transformavam num projeto comercial. E muitas saíram de lá e tiveram sucesso. Agora, se o que está a matar é a burocracia, vamos identificar os sítios onde isso está a entupir. Não sei se, por exemplo, se eu disser a palavra Banco Português de Fomento, vou tirar-te para o chão a rir. Sim. E, no entanto, era suposto ser uma das grandes instrumentos de quase capitalização e de financiar empresas de venture capital ou dar pelo menos parte do funding. O que é que aconteceu? Temos medição disso? Zero. E já lá vão, quanto tempo? 10 anos? Sim. Sim. Portanto, é este género de coisa que tu dizes, deve ser o Estado a fazer. Não, deve criar as condições para que possa aparecer, porque eu acredito mesmo que os mercados de capitais, no sentido mais lato do termo, desde o financiador individual, business angel, ou o que seja, até o mercado mais formal, a grande bolsa de Frankfurt, ou o que seja, todos eles andam à procura de yield. Todos. Todos, sim, concordo. Todos. E como não é fácil, as pessoas que acham que é fácil arranjar um yield, é porque nunca procuraram, procuram em todo o sítio. E se habituar a que há, por exemplo, na Universidade de Aveiro, ou noutro centro de investigação, capacidade de produzir coisas interessantes, é só montar um sistema em que as pessoas sintam que vão ali encontrar uma boa ideia se lá passarem tempo suficiente. Foi isso que se passou com algumas das coisas que apareceram no tempo do boom que tu falaste há pouco, que era, havia eventos havia calls, no fundo, em que vinham investidores de todo o lado para ouvir 30 pitches em 3 dias e funcionaram, alguns funcionaram. Claro. Foi nessa altura, por exemplo, eu estive envolvido na vinda do Web Summit para Lisboa, por causa de uma questão completamente diferente, mas eu sabia o impacto que aquilo tinha. E quando falava com os gajos do Web Summit, eles também tinham noção que Portugal, Lisboa em particular, mas não só, estava a transformar-se numa coisa particularmente interessante. Morreu, claro, porque puseram uma carga de burocracia em cima e puseram o Estado a gerir a maior parte daqueles programas sem jeito absolutamente nenhum. E eu disse isso na altura, quando fizeram o Banco de Fomento, que era um dos instrumentos supostos para dar força a esse arranque, eu disse logo, isso não vai funcionar nunca. Nunca, porque não é o estilo de financiamento que vai ser necessário para estas empresas. E nós, Campos, temos um outro problema gravíssimo, que é quer dizer, as pessoas sabem mais ou menos, eu pago ordenado a algumas dezenas de pessoas na minha empresa e não são valores exatos, como é lógico, mas se eu pagar 2 milhões de euros em ordenados, quer dizer, se 900 mil vão para o Estado, não é? Eu acho que nós temos um problema. Tem. É um problema grave, é um problema pesado. E se eu começar a perguntar quantas pessoas dessas qualificadas... São todas, quase programadores. Sim, mas quantas já perdeste? As pessoas só trabalham 6 horas por dia e não trabalham à sexta. Portanto, eu consigo mantê-las. O teu engodo é esse. Mas eu por acaso tive medo que respondesses para já perdi gajos fantásticos e foram não sei para onde. O churn é relativamente baixo em relação às pessoas que saíram... Mas sabes que és uma raridade. Sim, mas a vantagem é que nós damos tudo que podemos dar. Nós pagamos 15 a 20% acima da média do mercado, mas o problema é que nós sacrificamos. Quer dizer, a empresa minha, isto não interessa, mas... não há lucros praticamente. Para manter as pessoas, é todo distribuído, como é lógico, mas para manter as pessoas é preciso investir. E o que se passa é, se nós tivéssemos numa Europa mais normalizada, se a Europa tivesse algum controle sobre os Estados a dizer, ei, vamos normalizar isto e vamos fazer com que os impostos sejam tabulados. O que é que chamas harmonizar impostos? Aí vamos entrar em desacordo. Porque eu acho que os impostos não têm nada e é das zonas de soberania de unanimidade, que é a política fiscal, que nós queremos manter. Cada Estado deve ser livre. Portanto, se houver concorrência fiscal entre Estados, para nós é perfeitamente legítimo, porque cada um deve saber como é que se organiza em termos orçamentais. Então, nessa lógica, também pode haver concorrência fiscal e entre distritos? Nós gostávamos que sim. Nós gostávamos que sim. Aliás, já defendemos, por exemplo, salário mínimo municipal e gostaríamos que as autarquias tivessem bastante mais liberdade em poder definir. Mas, independentemente disso,
de achares que podemos tender para uma harmonização ou não, Sim. o que nós achamos é que devia ser óbvio para o governo português que, como no teu caso, dizes que 45% da tua massa salarial não acaba no bolso dos teus Sim. trabalhadores. Pá, alguma coisa está errado. Exato. Tu que fazes aquilo que é suposto acontecer e que toda a gente acha que é importantíssimo, que é fazer subir os salários médios. Tu fazes. Fazes Sim. porque prescindes da tua própria margem de lucro. Ou seja, a próxima vez Claro, que te ocorrer uma ideia e quiseres ter um projeto, pensas calhar mais vezes porque vais Não- correr um risco. E não há capacidade de investimento. Exato. O crescimento está acabado. Não acumulas, Claro, não claro, acumulas claro, o suficiente para voltar a investir. Claro. E tens uma percepção de risco diferente porque o retorno parece não compensar. Claro, Não é? é isso. Portanto, isto tem tudo consequências. Portanto, por isso é que eu digo, não é preciso haver harmonização fiscal, nem sequer uma noção de concorrência fiscal muito forte, para perceber que 45% de carga fiscal sobre o trabalho, Sim. entre empregador e empregado, é proibitivo. Mata. Claro. Mata. Mas isso. Então achas que isso é uma discussão dos Estados, não é uma discussão da Europa? Não é uma discussão da Europa o nível de carga fiscal. É uma discussão da Europa o playing field. Nomeadamente na disponibilização de capital e nas regras, as regras que se aplicam cross-border. Dou-te um exemplo. Tu, se calhar, já internacionalizaste alguma das tuas empresas e começaste a vender serviços ou bens fora de Portugal. Sim, nós estamos em 3 continentes. Pronto. Então, já sabes que a maneira de contabilizar determinadas coisas para efeito de determinação dos impostos que Sim. pagas, IRC, de cada país, não é bem igual. Não. Bem, eu isso aí já não percebo. Eu percebo que eu não quero ter taxas iguais, mas critérios contabilísticos iguais devia ser possível. Certo. Não é? Há normas de contabilidade globalizadas, já Sim. não é a nível da Europa. No mundo, há décadas. Se há normas contabilísticas, porque é que não há normas fiscais? Ok. Para tu saberes que isto é dedutível da mesma maneira, tem o mesmo tratamento, tem o mesmo significado em todos os Estados-membros. Certo? Certo. Que quando internacionalizas, dentro da Europa pelo menos, não vais encontrar não tens que reaprender Sim. a gerir contavelmente o teu negócio, já sabes que aquilo vai produzir em termos de resultado tributável. Ou, também uma coisa que não está harmonizada e podia perfeitamente estar. Quando vais criar uma subsidiária num país, vais ter que apresentar os mesmos documentos que já apresentaste em Portugal, Constituição, etc, etc, mais não sei quantas coisas cá traduzidas na língua, e se fores abrir nos 27 Estados-membros, tens que apresentar os mesmos 4 papéis 27 vezes. Eu digo, é estritamente necessário? Sim. Não. E papéis diferentes em muitos países. Alguns serão diferentes Sim. e a mim ainda mais ridículo serão os mesmos, não é? Sim. E, portanto, o que eu digo é a incorporação de uma sociedade num Estado-membro não devia valer para poder, desde logo, operar livremente em qualquer Estado-membro. Tu estás a olhar com essa cara porque nunca pensaste nisso. Pensa, Sim. mas já tens muitos amigos com sociedades incorporadas no Delaware. Sim. Certo? O Estado dos Estados Unidos. Claro, claro. Nunca te Sim. perguntaste porque é que há tanta gente incorporada no Delaware. Tu vais dizer, é por causa dos impostos. Não, em parte, mas não é o essencial. O essencial é que a figura do Delaware Inc., da empresa incorporada no Delaware, passou a ser standard, é muito simples, passou a ser standard, portanto, quando captas um investimento, vais Sim. buscar investidores, a qualquer dos 50 estados dos Estados Unidos, o gajo nem precisa perguntar mais nada, sabe se quer Delaware Inc., sabe para que aquilo significa, mete lá a massa, pá, vai online até se for Sim, preciso, sim, já sim. sabe, é automático. Não há melhor incentivo à liberdade de circulação, neste caso Sim. de capitais, do que a facilidade de perceberes as coisas. Não tens que aprender, já basta na Europa, tens que aprender não sei quantas línguas para viajar no espaço europeu, e nos Estados Unidos é quase tudo uma espécie de inglês, não é? Sim. Aqui já essa é uma barreira. As coisas devem estar outras. Portanto, essas harmonizações, esses playing fields, como eu digo, acho que sim, que a Europa tem a responsabilidade de fazer. Nós vamos ficar agora no dinheiro que já recebemos da Europa. Nós recebemos mais de 130 milhões de euros em fundos europeus, desde a adesão em 86. Mais. Já recebemos mais? Mais. Ah, 161 mil milhões. 161 mil milhões. A valores correntes, se passares a valor de 2024, é para cima de 300 milhões. Mil milhões. 1000 milhões, ok. Qual é o balanço que tu fazes deste dinheiro que nós recebemos? Foi bem emprego, não foi? Tu já sabes qual é a resposta. Eu ia responder-te, temos belas autoestradas. Não, mas basta o facto de continuares 40 e tal anos depois da adesão. 40 e tal anos, ainda não fez, mas não? Vai, 38. 38 anos depois da adesão, continuares a precisar de fundos de coesão. E outros países que aderiram depois de nós até têm feito um progresso muito melhor. O facto de não estás a conseguir evoluir ao mesmo ritmo que outros países indica que não investiste com a reprodutividade
que seria necessário para 40 anos depois quase já não precisares de fundos. E esse é o nosso ponto. Quando nos dizem, ele quer viver sem fundos europeus. Não, ele quer poder viver sem fundos europeus, o que significava crescermos o suficiente para não estarmos lá já nos critérios de coesão. E, portanto, a evidência é que se ainda tens 75% do rendimento médio na União Europeia 40 anos depois de aderir, algo está errado. Eu ia perguntar quem são os culpados, mas acho que sabemos quem são, não é? São quem olha. São vários governos, mas é uma atitude também, é uma cultura. Há bocado estávamos a falar da cultura de empreendedorismo, esta é outra cultura muito grave em Portugal. É pior quase que a falta de empreendedorismo. Ainda a par, que é a falta da cultura de avaliação e de responsabilização. Essa é uma das minhas... Esse é um dos tópicos, que era o tópico que eu tenho mais curiosidade. Okay? Yeah. E a mim cria uma ansiedade crónica não existirem métricas, nem existirem... quer dizer, quais são as métricas... Somos dois. Quais são as métricas do Estado? Porque é que isso não é mais falado? Se os objetivos a atingir, quais são os objetivos? Se os objetivos não forem atingidos, o que é que se tem que... Quem é responsável? Quem é que é responsabilizado? Mas é isso. É uma desplicência brutal em relação a isso. Devias ficar como eu fiquei com uma úlcera no Parlamento, quando cada vez que perguntavas sobre exatamente isso, então, este programa, que métricas é que tinha que permitia saber se estavam a atingir objetivos? Onde é que está a medição? Foram atingidas, não foram? Foi dentro do calendário? Foi dentro do orçamento? Vai afinar alguma coisa para a próxima versão? Ninguém sabia nada. Mas eu não estou a exagerar. Não é sabia mais ou menos. Não sabiam. Pior, foi criada, não sei se há 3 ou 4 anos, uma coisa chamada Planap. Sugiro que esteja a ver. Vão ver Planap, que é um organismo de planificação e avaliação de políticas públicas, cuja grande missão era exatamente começar a avaliar as políticas públicas. Parece ótimo. Sim. Vão ver os relatórios que lá estão. Tem coisas interessantíssimas, algumas interessantíssimas, de doutrina e de princípios, etc. A avaliação de políticas públicas propriamente dita, 0. Okay? Portanto, continuamos disto. Investe o dinheiro, que não é teu, mesmo o que vem da Europa, vem de contribuintes de algum lado, e até de Portugal, porque nós também contribuímos para a Europa. Nós não recebemos só, também damos. O contribuinte europeu, o contribuinte português, o dinheiro é deles, empregam o dinheiro sem qualquer cuidado e nem sequer avaliam se aquilo cumpriu os objetivos que eram supostos. Mas a Europa não obriga? Não obriga a avaliar? Sim. Não. Agora, agora foi um bocadinho ligeiro. Há algumas exigências, mas não tem funcionado. No PRR, por exemplo, aquilo já funcionou de forma um bocado diferente. Tem 352 objetivos a cumprir com um determinado calendário, que permite que trimestralmente sejam libertados os famosos envelopes. E isso faz os governos mexer um bocadinho mais. Mas, como sabes, o PRR tem um pendor público brutal. Portanto, a maior parte dos objetivos que lá estão, no fundo, eram objetivos públicos que não cabiam nos orçamentos, ou já não havia dinheiro nos orçamentos, portanto passaram-se a financiados por PRR. Portanto, aquilo não é para grandes coisas de estrutura, não é? É para fazer coisas que são importantes, centros de saúde, escolas e não sei o quê. Não estou a dizer que não são importantes, mas não é aquilo que vai dar um salto à economia. Não é? E depois, nós gostaríamos que essa lógica dos objetivos do PRR tivesse um bocadinho mais de repercussão nos fundos normais, para ter objetivos mais claros. Mas isso obriga a que as entidades gestoras dos fundos em cada país tenham capacidade e a vontade de controlar e avaliar no fim. Nós, quando tivemos cá a Troika, por acaso, a minha entrevista de Passos Coelho, ele acaba por tocar em pontos que ele é observador, já nem sei, deu uma rádio, e onde ele fala que a Troika estava sempre em cima deles para eles cumprirem as metas e os objetivos. Agora não é muito diferente. Não temos emissões que aterram com televisões no aeroporto, mas há uma avaliação trimestral e andam os gajos a suar quando não conseguem. Ok. Agora, a última, já não me lembro qual foi, que tivemos em risco de não receber. Houve uma coisa que se atrasou, agora não me lembro o que era. Lembro-me das ordens profissionais que andam aí tudo ao tio, porque senão não se recebia. Por isso é que foi. E houve uma que agora se atrasou. Já não me lembro. Mas então a Europa deve ou não deve ter um papel mais, em relação a estes fundos, mais mais rígida com os Estados? Eu respondo inequivocamente sim. Deve. Okay. Deve. Diz-me assim, isso é uma ingerência na soberania dos Estados-membros, não sei o quê. Não o vejo como tal, vejo como uma exigência e respeito pelo dinheiro dos contribuintes de todos. Deve ser mais exigente. E eu não queria fugir da Europa, mas eu tenho que perguntar isto. E cá em Portugal, nós como é que é possível? Não há. Eu sempre acreditei que existiam pelo menos métricas, que vocês no Parlamento sabiam as coisas e que estavam atrás de objetivos claros. Pouquíssimos.
Pouquíssimos. E mais, não há sequer uma cultura de gestão que dê às métricas tanta importância como tu e eu estamos a dar. Sim. Isso é logo o primeiro problema. E eu senti que quando tive em alguns assuntos uma abordagem mais técnica, mais de gestão para aquilo Sim. ser rigoroso, malhavam de lado e depois, epá, a política não é como as empresas. Portanto, não venhas para aqui O com Estado isso. é uma grande empresa. Em partes deve ser gerido como uma grande empresa. Eu Sim. também não acho que a política seja como as empresas, nem que o Estado se deva comportar como as empresas. Mas em termos de gestão de Claro. objetivos e, sobretudo, Sim. controle financeiro das coisas, tem muito a aprender com as empresas privadas Claro. no controle. Mas o meu ponto era, olham para ti de lado como se fosse um perigoso qualquer coisa. Pá, este gajo anda aqui a abanar o sistema porque isto é suposto ser para pessoas que não ligam nenhuma a dinheiro. A dinheiro dos outros, porque ao seu se calhar ligam. Eu fico sempre incrédulo. É um bocadinho triste, mas é verdade. Ah, Por isso é que é importante, agora desculpa aqui meter aqui um bocado de propaganda, mas a Iniciativa Liberal, uma coisa boa que tem é essa. Claro. Veio trazer determinado tipo de discussões para a praça pública, não é? Dos impostos é clássica, mas mesmo Sim. a TAP, visto a maneira como nós colocámos a TAP na agenda, Sim, sim. que é, começámos a comparar os 3.200 milhões que estava ali, para já, com o que os outros Estados e outras companhias aéreas tinham feito. Para malta ver proporcionalmente às rotas, ao número de trabalhadores, ao número de aviões, ao número não sei o quê, o investimento na TAP foi infinitamente maior, infinitamente não foi, mas foi para aí 10 ou 12 vezes maior do que nas outras companhias aéreas europeias. E depois o que podias ter feito com aquele dinheiro. E durante meses andámos sempre a comparar, olha, tu queres fazer isso? Isso é só meia TAP. Yeah. Não é? Yeah. Isso dava para fazer 2 TAPs. Era um método para as pessoas perceberem, pá, não, contar o que se está a investir e responsabilizar as pessoas pela qualidade da decisão de investir é fundamental. Senão, e depois, se alguém errar, chamá-la à responsabilidade. Porque alguém ver alguém, seja numa comissão de inquérito, nós tivemos muito ativos, teve lá o Bernardo Blanco na comissão de inquérito, visto o trabalho que ele fez. Alguém vir a uma comissão de inquérito e ser envergonhado por aquilo que se passou na TAP, faz com que qualquer outra pessoa com responsabilidades do futuro pense, bem, eu não quero ser aguerrilhado na Assembleia assim, sei que há um escrutínio e isso vai fazendo cultura. É lento, não é tão rápido como gostarias. Mas chegamos lá. E accountability para quem... É disso que eu estou a falar? Responsabilização? Sim, mas em geral no Estado. Ou seja, se alguém... Não há e começa até na base mais ridícula de Mas todas. não há? Não, eu não vejo cultura nem prática da accountability. E começa na base mais estúpida que é os próprios funcionários não têm uma avaliação. E a avaliação que tem é sujeita a cotas e com muito pouca repercussão na sua progressão salarial e na sua progressão de carreira. Sim, Portanto, quando as pessoas não recebem o feedback, é o feedback mais direto que é: este ano estiveste muito bem, cumpriste os teus objetivos, fizeste uma boa função, portanto vais subir mais depressa que o outro, vais ganhar mais com o gajo que não fez bem. Este feedback enche-o certamente de satisfação, reconhecimento, e é reconhecimento material, que é muito importante, e o outro que ficou para trás, se calhar é assim que eu tenho que ser. Não é? Portanto, a avaliação e a medição, voltamos às métricas, é sempre a mesma conversa. Sim. A avaliação é o primeiro passo para as pessoas se sentirem responsáveis sem teres que andar sempre em cima. Tu escolhes ser daquela maneira que produz os resultados que vão dar a ti aquilo que tu queres. Vocês dentro da Iniciativa Liberal dão um exemplo e avaliam os deputados? Damos. Ok. Damos, sim, senhor. Era... Não fazemos publicamente, Ok. mas é bem lembrado, fazemos isso, sim, senhor. Ok, boa. Agora, sobre saltando para Israel, deve Portugal ou a própria União Europeia, enquanto instituição, seguir o exemplo de Espanha, reconhecer o Estado da Palestina? Sim ou não? Eu sei que isto é uma pergunta complicada. Porque... Resolve 4 séculos de conflito. Exato, com uma pergunta. Pergunta de €1 milhão. Nós olhando, né? Temos Arafat, depois em 2004 o próprio governo, as próprias pessoas da faixa de Gaza acabam por nomear o Hamas como representantes do governo. O Hamas, não é, nessa altura, já tinha como primeira premissa eliminar o povo de Israel, o povo de Israel, não, os judeus da região. Meus pais são os dois professores de história, portanto eu estou mais ou menos familiarizado. Foste acompanhando. Fui acompanhando, os meus pais explicaram bem. É altamente complexo o que se passa lá, mas também temos que admitir que Israel está a passar dos limites, de alguma forma. Primeiro, é uma situação altamente complexa e seria completamente arrogante da minha parte dizer que tem aqui umas soluções mágicas. Sim. Portanto, vamos falar de princípios e ver quão longe estamos de conseguir aplicar os princípios. Sim. Primeiro, quer Israel, quer a Palestina têm direito a existir. Certo. Portanto, a solução de 2 Estados é o objetivo final. Sim. Estamos muito longe.
Em primeiro lugar, porque não há um Estado da Palestina, está não só territorialmente descontinuado, mas com a ausência de poder político, e depois porque Israel, sentindo-se acossado, e no caso concreto dos ataques terroristas do ano passado, sentindo-se em perigo e tendo necessidade de recuperar os reféns, iniciou uma retaliação militar, Sim. na qual gerou uma crise humanitária de uma dimensão que perdeu toda a razão. Claro. Okay? Portanto, chegados aqui e tendo como objetivo a tal solução de 2 Estados, o que é que podemos fazer? Primeiro passo, obviamente, o cessar-fogo. Cessar-fogo que tem que passar pela cessação de hostilidades do lado de Israel e pela devolução dos reféns do lado do Hamas. Sem isto, não há princípio de conversa. Pois, ainda antes do princípio da conversa, há, em todos os esforços diplomáticos, um momento de definição de metodologias e critérios para o início da conversa, para que a conversa possa existir. E nessa metodologia, nesses critérios, a Iniciativa Liberal já publicamente disse que há pelo menos 2 aspectos que têm que estar contemplados. O primeiro é que o interlocutor do lado da Palestina é a autoridade palestiniana, que tem tido os seus problemas, nós sabemos, e nem sempre tem tido uma posição política unívoca, mas que é a única autoridade legitimamente reconhecida e, portanto, não podemos falar com outros. Mas quem é a autoridade palestiniana? São as pessoas que o povo, neste caso da margem esquerda da Cisjordânia, entenderem. Ok, mas o Hamas é o governo escolhido por eles, o último governo escolhido por eles. Não é a autoridade palestiniana. Okay. A autoridade palestiniana devia ter controle político sobre a faixa de Gaza. Certo. Era isso que estava combinado. E foi por ausência de política também da autoridade palestiniana que se verificou esta situação de exceção Certo. e dificuldade. A segunda condição que essas negociações têm que ter é que nenhuma entidade terrorista pode estar sentada à mesa. Uhum. Portanto, o Hamas tem que ser derrotado militarmente, seja através das perdas infligidas já nesta guerra, seja pelo desarmamento posterior, Certo. que a própria autoridade palestiniana teria que patrocinar. Só assim é que podes começar a conversar. Vais-me dizer, e eu não ignoro, já em tempos houve uma solução negociada para 2 Estados. Sim. E foi o próprio Arafat na altura que a recusou. Sim. É verdade. Tivemos o mais recente, quando o Trump estava no governo, nós estivemos perto de ter uma solução. Tivemos perto. O Trump tinha um mapa até muito interessante. Recorda? O Trump tinha um mapa, desenhou um mapa para os 2 Estados, que apresentou na altura, mas que depois não chegaram a consenso. Mas ele tentou puxar a narrativa dos 2 Estados. O que é que acontecia ao território palestiniano, hoje conhecido como tal? Era o mesmo território, eu não te consigo dizer, mas se quiseres dar pop-up do mapa para mostrar aqui, mas mostrava o mapa de Israel com as regiões que a Palestina, a faixa de Gaza toda, o banco também, lá aquela região. Mas toda mantinha a descontinuidade. E depois tinhas o eterno problema de Jerusalém, não é? Que sim, o eterno problema de Jerusalém. Será sempre um problema. Lógico. Provavelmente a solução mais estável será transformá-la em cidade internacional. Mas quando estivemos assim. Mais perto foi com o Arafat, sem dúvida nenhuma. Certo. Sim. Portanto, isto são, como te digo, não tenho pretensão de ter aqui soluções mágicas para um problema tão difícil, mas estes princípios parecem que são aplicáveis para começar. Ok. É um caminho que tens que chegar a um fim, mas tens que conseguir começar. Tu achas que esta crise humanitária que temos, guerra gera ódio gera que as crianças que lá estão, que vêm bombas a cair, que sabem que são os judeus que o fazem, porque é assim a mensagem que eles passam lá, vai criar uma nova, quer dizer, nós vimos o que aconteceu, não é? Com o massacre no deserto na Arábia Saudita nos anos 80, que fez com que o wahabismo surgisse e o wahabismo se tornasse um Estado Islâmico, e temos o Estado Islâmico que depois nessas escolas, não é? Naquela região que se formou o Estado Islâmico, depois mais tarde veio fazer isto. Nós vemos, e estes erros a acontecerem, vemos má gestão constante daquela zona. Nós estamos agora a fazer isto a Israel, à faixa de Gaza, não vai acontecer o mesmo? É provável que tornas a pacificação muito mais difícil. Qualquer guerra deixa resquícios, deixa vontade de vingança e torna mais difícil os povos viverem em paz. Agora, há aqui uma esperança que eu tenho, aqui espero não estar a entrar no wishful thinking que tu há bocado falavas, que é as pessoas já devem ter percebido que não têm alternativa se não entenderem-se. Certo. Isto está a acontecer vai-se repetir sob várias formas para sempre se não arranjarmos uma solução. E já, os israelitas já devem ter percebido que não vão conseguir acabar com
quem sempre viveu na zona do Médio Oriente, que eles tinham que eliminar 8 ou 10 vizinhos, Sim. não é essa a pretensão. Sim. E os vizinhos também já devem ter percebido que não conseguem de lá extirpar e acabar com o Estado de 7 Israel. dias ou 9 dias, já nem sei, aquela guerra muito rápida. Sim. Acho que nenhum deles tem legítima Sim. expectativa de conseguir Sim. ficar sozinho nesta história. E, portanto, se vão ter que estar juntos, aprender a conviver, é a única alternativa a estarem nestas guerras de sofrimento atroz, ou até quando não sofres, estás em permanente estado de alerta, que também é uma vida que não se recomenda a ninguém, não é? Sim. Nós agora temos os últimos 15 minutos, 15, 20 minutos. Vocês aí no chat podem fazer perguntas. Quantas pessoas temos a acompanhar? Agora Eu não disse olá ao temos à Twitch. volta das 350 a 400. Deixa eu ver. Isto é o maior comício da Iniciativa Liberal, pelo claro. menos hoje. Eu vou aproveitar agora, enquanto o pessoal do chat está a fazer Diz. as perguntas, para recentrar aqui agora o tema um bocadinho na eleição do próximo fim de semana. Estamos quase a chegar lá e nós temos algumas perguntas tipo que fazemos aos candidatos que têm passado por cá. Muito e não bem. vamos querer deixar de as fazer também. E uma tem a ver com a forma como estas eleições têm sido tratadas ao longo dos anos, que aparecem como uma taxa de abstenção muito elevada, com as pessoas a não terem bem noção do impacto que isto tem no dia-a-dia na vida delas. E eu gostava de perceber um bocadinho a tua visão do porquê e de porquê é que isto acontece. Se tem a ver com os partidos, da forma como os partidos foram tratando a eleição. Qual é a tua visão sobre o porquê dos portugueses não ligarem tanto a esta eleição europeia como sendo quase umas eleições de segunda? A primeira coisa que eu tenho que dizer é que, como bom liberal, se as pessoas não votam, estão no seu perfeito direito. Eu tenho a tentar perceber porquê e respeitar essa escolha e tentar que essa escolha desta vez seja diferente. E não é muito difícil identificar logo duas razões à cabeça. Os temas europeus são tipicamente mais chatos do que os domésticos, têm menos tricas, ou podem ter menos tricas e menos como é que se diz, sex appeal do que os temas domésticos. E depois, os partidos, de facto, de uma forma geral, tratam-nos também como secundários porque não estão a eleger nada de verdadeiramente importante, de nada de... Eu acho que as duas coisas são erradas. Na política europeia discutem-se coisas que, enfim, podem à partida até ser mais complexas tecnicamente, mas consegues torná-las interessantes. Eu acho que conseguimos nesta campanha, desta vez, discutir algumas coisas que eram... Sim. Aliás, o ponto é quando se dá isso como um ponto positivo, como uma coisa diferente, quase que chama a atenção de que até agora nunca foi feito que era um assim. vazio antes, exatamente. Este é que é o diferente. Exatamente. E, portanto, nós tentamos, nas temáticas e também na forma de abordar essas coisas, aqui a forma conta, não é? Se fores mais entusiástico, se fores mais criativo, etc., consegues perder mais as pessoas. E depois tentando fazer uma coisa que desta vez também acho que funcionou relativamente bem, quer dizer, isto que se passa na Europa interessa. Eu sei que a guerra ajuda um bocado, porque toda a gente sentiu o impacto da guerra, portanto falar da solução da guerra chama logo a atenção das pessoas, mas mesmo o alargamento acho que as pessoas percebem que é importante para Portugal, pode ter consequências para Portugal. Já relativamente à transição digital e à transição verde não diria a mesma coisa, mas também consegues dar exemplos em como isso é. E também, portanto, uma das coisas que nós pusemos na agenda, que é a do crescimento económico, quando dizemos a Europa está a ficar para trás dos Estados Unidos. Metes uma comparação, tornas isto num campeonato e a malta diz, para trás não podemos, o que é que podemos fazer? E nós podemos explicar, podes fazer isto, a tal integração dos mercados, a desburocratização, simplificação, voltar a ter este ânimo europeu naquelas décadas em que crescemos à série. Portanto, se souberes, digamos, moldar isto de uma forma que seja mais interessante, vais ter mais pessoas a ligar. Um último pormenor, andamos sempre a dizer isso, que temos de dar mais importância às eleições europeias e que há a responsabilidade de toda a gente, dos políticos, da comunicação social. E depois temos uma facilidade enorme em dizer coisas como vai haver impacto na regovernação de Portugal em função do resultado destas eleições, o governo pode durar mais ou menos tempo. Que é aquilo que se chama nacionalização. Eu, como liberal, tenho horror a nacionalizações, não é? Em geral, nesta em particular. Estás a nacionalizar a eleição da maneira mais básica, que é, volta a não votar naquele que achas a melhor escolha e o melhor teu representante na Europa, que é o que está a escolher, vota porque estás a votar uma espécie de referendo ao governo. Não. Normalmente Este é o voto mais livre. Malta do Twitch, malta que está a ver.
Isto é o voto mais livre que vocês podem ter. É só um círculo nacional, portanto todos os votos contam. Não estão a eleger governo nenhum, não é preciso estarem com problemas de voto útil. E olhem para as propostas e para a capacidade dos cabeças de lista e dos outros candidatos conseguirem influenciar, porque o jogo do Parlamento Europeu é de influência. Olhem, comparem e decidam. Decidirem por nós, ponto importante. encantado. Se não, ao menos decidam. A parte das eleições deu para ficar claro, mas depois e quanto à instituição da União Europeia enquanto si, agora que estás na rua e que já estás em campanha e que sentes o pulso às pessoas, tu achas que... até me estou a sentir um bocado mal a tratar-te por tu. E oferecem Mas eu finos. sentia-me mal se tu Eles não tratases oferecem. por tu, portanto... Tu sentes Eu que sou as pessoas- convidado, tu tratas como eu quero, só chegou. Sentes que as pessoas têm a noção do impacto que a instituição União Europeia tem na vida delas, no dia-a-dia delas, agora que estás com este contacto mais próximo? Para ser totalmente franco, não. Mas à amostra, eu digo sempre isto às pessoas: tu andas num dia na rua e falas com muita gente, depois começas a contar e foram 100. Portanto, das 100 pessoas com que eu falei, não faço ideia se são representativas ou não. Mas as pessoas não têm noção. Vou-me refugiar nos estudos que esses são um bocadinho mais representativos, porque são feitas com uma amostra maior e se calhar estratificada, que é: as pessoas gostam da Europa e quando perguntam porquê, é porque dão dinheiro. Não é um bom motivo, porque um dia vão deixar de dar dinheiro e eu quero que as pessoas continuem a gostar da Europa. Mas depois também, quando espelhas um bocadinho, também gostam da lógica de ter associado à Europa aquela trilogia que eu gosto muito de usar, que é o espaço de paz, de liberdade e de prosperidade. Prosperidade é o dinheiro que vem, mas um dia há de ser só as oportunidades económicas que tem. A paz está um bocadinho tremida, não é? Sim. E mesmo a liberdade, volta e meia, a malta esquece que isto é suposto ser um sítio onde se respeitam mesmo as liberdades individuais e não se delas tão facilmente por causa de uma pandemia ou de uma conveniência ou do que seja. Durante a pandemia vocês lutaram um bocado com isso. Agora, E não foi tão mal como podia ter sido. Nós agora rimos da senhora que foi multada por estar a comer no carro, ou as pessoas que iam passear sozinhas para a praia e iam quase presas. Vocês eram muito locais, era uma das vossas bandeiras na altura, vocês foram os que mais... Era porque as pessoas não liam os decretos de estado de emergência. Porque se tivessem lido, tinham caído da cadeira. Porque os poderes que lá estavam, alguns nunca foram usados, e bem, mas se tivessem sido usados e houve permissão para usar, era autêntica ditadura. As pessoas podiam ficar obrigadas a prestar serviço público. Iam à tua casa, puxavam-te o pescoço, e agora vais fazer isto. Zé, deixa-me só Força, terminar força. quase. Outro dos temas que se tem sido falado principalmente nos debates tem sido de algumas, não queria dizer divergências, mas diferenças entre as posições nacionais e depois as posições dos partidos que vocês vão integrar quando estiverem no Parlamento Europeu. Vocês vão integrar o Renew, e eu gostava de perceber um bocadinho, tu que vais ser o representante da IEL, quais são as coisas que mais identificam a IEL com o Renew e quais é que são aquelas em que vocês se sentem mais afastados ou que notas a maior diferença? Qualquer grupo europeu político é sempre uma amálgama de muitos países. No caso do ALDE são 74 partidos, ao qual se juntam ainda para fazer o Renew mais uns 10, 12. Portanto, há ali 80 organizações políticas de toda a Europa. Cada há aí com muita as suas diferença para sensibilidades. gerir. Portanto, se dentro de um grupo parlamentar de um partido em Portugal já há algumas sensibilidades, de um grupo com estas diferenças, deves imaginar. Qual é a parte que nos identificamos mais? A parte dos valores essenciais do liberalismo e sobretudo, a vertente económica desses valores. Onde é que achamos que eles estão um bocadinho, eu costumo dizer, tiraram os olhos da bola? Tem nas prioridades ambientais um peso que tem prejudicado o crescimento económico na Europa, especialmente nos partidos mais a norte. Mas de resto sentimos muito bem do Renew e há poucas coisas que eles façam que, em relação às quais tenhamos vergonha como outros têm. E eu vou escolher aqui duas perguntas. Deixa-me fazer a última só para terminar. Força. Mas esta é mais pessoal e não tem... Depois o pessoal do chat vai debater. Não tem tanto a ver com as eleições em si, mas sim com os debates. A oportunidade de ter aqui, que já participaste nas duas versões de debate 1 para 1 e agora neste novo formato de 4, és o primeiro convidado que temos cá, ao qual podemos perguntar a diferença que sentiu.
Queria só que fizesses uma avaliação do método, que nós era algo que discutíamos muito em stream, algo que discutíamos muito com o chat, se gostávamos da versão, se não gostávamos, o que é que tu sentes, o que é que se ganha, o que é que se perde. Eu acho que os frente a frente, tanto 1 para 1, são mais esclarecedores. No entanto, quando o PS recusou a fazê-los, e mesmo o PSD arrastou um bocado os pés, fomos nós próprios que dissemos, ok, não quero, que dava 26 debates, só que era fazer o... A questão também é essa, porque a proposta todos, até partiu de vocês, não foi? Desta ideia A4. porque não ia haver news. Ninguém tinha imaginação, isto também não é provavelmente Sim. astrofísica, não é? Inventar um modelo A4, quando não se quer A2, inventar um A4 não é astrofísica, e nós começamos a ver, pá, isto não vai haver nenhum, isso é uma falta de imaginação, damos nós, pá, porque é que não fazemos isto? O nosso era um bocadinho mais sofisticado do que aquele que acabou por ser feito, porque nós, exatamente porque achamos 1 para 1 mais esclarecedor, queríamos ter uma espécie de sempre de duas frentes, mesmo que fosse com 2 pessoas de cada lado, 2 frentes. Então distribuímos aquilo mais ou menos esquerda e direita, e cada debate A4 no nosso modelo era 2 de um lado da grelha e 2 do outro lado da grelha. As televisões ou não perceberam ou não tinham tempo para isto, acabaram por fazer uma coisa mais mitigada, com um bocadinho menos debates. Os debates A4 são muito melhor que nada, portanto não estamos arrependidos de ter proposto, mas geram umas dinâmicas tramadas. Que eu não tinha antecipado. Dou outro exemplo. Quando tiveste aquele que eram 3 contra 1... Esse foi dos mais fáceis. Porque o que acontece ali é tu tens coisas para dizer e tens coisas para responder e tens tempo para gerir. Mas a tua gestão de tempo fica muito mais complicada, porque eles Fica. a defenderem as mesmas ideias têm o triplo do tempo. Mas se forem os mesmos pontos, tu matas com o comentário, matas três oponentes, percebes? Sentes que tem mais impacto? Não sei, não estou a dizer isso. Estou a dizer que do ponto de vista da gestão de tempo não é tão difícil. O que é difícil? É se a coisa que tu queres rebater foi dita pelo primeiro, ou seja, tu falas e depois fala 1, 2, 3 a seguir a ti. Se foi dita pelo primeiro, esse primeiro já falou há 8 ou 9 minutos. O assistente já não se lembra exatamente da maneira como ele pôs aquilo. Portanto, ou interrompeste logo, e é uma decisão que tens de tomar na altura. Estás a dizer uma asneira brutal, e bates logo e a pessoa percebe porque é que te irritaste, porque é que aquilo tem que ser desmentido logo. Ou se 9 minutos depois te finges que estás indignado, parece que estás tontinho. Ok, percebi a dinâmica. Portanto, a primeira decisão é, consigo deixar passar isto. E depois, nesses casos que tens muita gente a dizer asneiras, porque a verdade é essa, dizem muita asneira, tu vais tomando nota das asneiras e ficas com 12 asneiras e 13 minutos para rebater. E dizes, não consigo. Portanto, qual é o argumento que eu consigo usar para rebater 3, 4, 5 destas asneiras? É o melhor que eu consigo. E também não é fácil, quando 80% das asneiras são do pseudo-intelectual Sebastião Bugalho. Deve ser difícil. Zé quebrar pontes, como sempre. Eu publicamente já falei sobre a minha opinião sobre o Sebastião Bugalho. Chamaste-o pseudo-intelectual? Chamei-lhe outras coisas. Ok. Disse que ele era a reencarnação snobista da bolha elitista de Lisboa. Ok, porque é assim que eu vejo, estou a ver. É assim que eu vejo e não há nada a fazer. E eu, pá, as pessoas estão aqui sabem que eu não minto e digo as coisas como elas são. Não está mal visto. Como... Eu surpreendeu-me, foi a diferença brutal de lucidez entre o comentador Bugalho e o candidato Bugalho. Claro, porque um tem experiência de comentador, o outro não tem experiência nenhuma. Mas tu para analisares e comentares bem, tens que fazer escolhas, claro. tens que correr o risco de ofender pessoas, tens que, não é? Claro. E para comentar bem tens de ter alguma das características para ser candidato e não tem. A minha conclusão é que ele foi engolido para a máquina do PSD. Sim. Que o está a obrigar a fazer aquele papel de mais responsável, menos miúdo, menos assertivo, para não ofender não sei o quê. Eu só digo, se deixou engolir pela máquina do PSD, como é que vai ser com a máquina do PPE e a máquina do Parlamento Europeu? Epá, eu quer dizer, já disse, já falei sobre ele muitas vezes no meu podcast. Eu tenho algumas dificuldades porque cria-me ansiedade quando eu vejo aquele perfil na televisão, porque é que tudo aquilo que eu não quero. Imagina, eu sou rural, percebes? Eu nasci em Santa Maria da Feira, estudei em Espinho. Fazes parte eu sou rural. Do grupo do outro. Mas não és lento, pelo menos. ou vais descobrir algum antepassado oriental. Vais descobrir algum antepassado oriental, portanto és rural e lento ao mesmo tempo. Sim, com um bocado de sorte. Olha, agora, uma pergunta do chat e terminamos. Força, pessoal, escrevam as questões e eu vou escolher uma de forma aleatória. Aproveitem. Última questão. As pessoas vocês já sabem. Boa noite, Coutrinho, vai ser mesmo esta. Boa noite, Coutrinho. Gostaria de saber, como engenheiro do ambiente,
o quanto a ele e a sua família política na União Europeia está disposta a seguir e concordar com os acordos ambientais, com o Green Deal e o Fit for 55, já que este tem sido um tema crítico ao Muito partido, bem. em termos de alterações climáticas. Está aqui. Não consigo ver daqui o nome de quem O nome pergunta. não é fácil. O handle. É NGOKO07. É do ManGO? Sim, basicamente. Está bem. Pá, obrigado pela pergunta. Pá, relativamente aos dois documentos que citas, o European Green Deal e o Fit for 55, nós somos bastante mais favoráveis ao Fit for 55, que para quem não sabe é o que fixa a meta de redução de 55% das emissões face à base de 1990 até 2030. Porque é bastante neutro em termos de tecnologia e é bastante aspiracional e diretivo. O Green Deal é um vastíssimo conjunto de documentos com muita coisa que já entra naquilo que eu chamo a incapacidade de balancear corretamente as necessidades do crescimento económico com a necessidade de combate às alterações climáticas. E digo isto agora muitas vezes, e cada vez que me falo neste tema, que a dificuldade da política é sempre os equilíbrios e a justa ponderação dos vários interesses, e que as pessoas não dão suficiente importância ao dano que o empobrecimento causa. E quando a coisa é posta em termos de ou combatemos as alterações climáticas ou crescemos, que é como quem diz, ou deixamos de viver ao nível de vida que temos hoje, ou estamos a matar o planeta, estamos a pôr a coisa de forma errada. É possível não ser negacionista, nós não somos negacionistas, sem ser alarmista. Sim. E, portanto, de fazer depender aquilo que é um combate eficaz às alterações climáticas de crescimento económico. Até porque a evidência empírica é que são os países mais ricos, os países mais desenvolvidos, onde as soluções climáticas têm mais facilidade de ser aplicadas, desde logo porque há recursos para isso, mas também porque há mais preocupação ambiental que a satisfação das necessidades básicas já permite que haja. Portanto, nós acreditamos na força da tecnologia nestas matérias. Nós acreditamos que é possível fazer muito simplificando uma série de processos. Olha, em Portugal, por exemplo, demoras 4 anos a licenciar uma central fotovoltaica, pergunto porquê. Em Portugal tens uma estratégia para a água que é uma autêntica miséria. Em Portugal andas há 7 anos para implementar um sistema de depósito e reembolso das embalagens, tudo isto com ligações à componente ambiental, e são essas coisas práticas que podem fazer a diferença. Não acreditamos em proibicionismos, não acreditamos em obrigar as pessoas a fazer coisas, e gostamos, e também temos bons exemplos, que os mecanismos de mercado funcionam. Por exemplo, o comércio de emissões de licenças de emissão, o comércio europeu de licenças de emissão, que põe um preço à emissão de CO2 para determinadas indústrias. Para já, está nas indústrias pesadas e na aviação, cobra para aí 40% das emissões. Mas vai ser alargado e em breve vai cobrir mais de 60%. Mas mesmo não cobrindo todas, já conseguiu fazer uma coisa notável, é que a União Europeia foi o bloco económico no mundo inteiro que mais reduziu a intensidade carbónica, que é aquela coisa que mede por cada euro de output quantos quilos de CO2 é que emitiste, ou gramas neste caso. É que emitiste. E a Europa reduziu isso em mais de 35% desde que começou as comércio de emissões. Porquê? Porque está exatamente a pôr um custo naqueles que são mais poluidores, e agora vai ser alargado a transportes rodoviários em breve e à construção. Isto para dizer, incentivos de mercado conduzem a melhores soluções, à busca de melhores soluções, e nós acreditamos muito no engenho humano para fazer isto. Não tem que haver uma dicotomia entre crescimento económico e combate às alterações climáticas, porque senão estamos a pôr uma escolha política impossível às pessoas, quando põe escolhas políticas impossíveis. O que estás a gerar é extremistas. João, aquela câmara, 30 segundos, porque é que as pessoas devem votar na IEL? Devem votar na IEL porque a IEL diz sempre aquilo que acha que está correto, não faz jogo político, é transparente com as pessoas. Neste caso das eleições europeias, já perceberam que nós não hesitamos, não andamos com calculismos a ver o que é que nos pode dar mais ou menos votos. Temos esta clareza convosco, vamos ter esta clareza com os nossos colegas e parceiros no Parlamento Europeu, e com a experiência que temos a capacidade de influenciar as coisas muito para além do peso político, quer de Portugal, quer dos eurodeputados distritos da Iniciativa Liberal. É por isso que o voto da Iniciativa Liberal vale muito mais que só um voto. Isto vai dar um excelente Reels. Depois é só cortar. Muito obrigado, João, por ter vindo. Muito obrigado. Espetacular. Bruno, obrigado por ter estado aí. Obrigado, Bruno, também. E vamos acabar. Até à